Estamos vivendo uma era maligna. Satanás, auxiliado por anjos caídos e demônios, está determinado a roubar e destruir. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater o poder de Satanás. O diabo nunca se preocupou muito com os rituais da igreja, mas tem medo mortal da oração genuína. Quando uma pessoa começa a orar de verdade, começa a descobrir novas e diversas formas de oposição da parte de Satanás. Há um homem em minha igreja que antes era alcoólatra. Não obstante a sua prosperidade nos negócios, a bebida o levou a maltratar a esposa e os filhos. Certa noite, ele chegou em casa, acompanhado de seus companheiros de bebida, e todos puseram-se a beber e alegrar-se ali. Embora a mulher o amasse muito, os filhos, e já tivesse suportado muitas coisas por parte do marido, não podia tolerar o fato de ele desonrar seu lar de tal forma. Chamou-o à parte e disse-lhe: "Querido, eu o amo, mas não aguento mais suas bebedeiras. E agora você ainda traz esses bêbados para casa? Não vou tolerar isso. Vou arrumar minhas coisas e ir embora. Amanhã, quando você acordar, eu já não estarei mais aqui." Apavorado com o choque de perder a família, ele ficou subitamente sóbrio. Como sua esposa era uma crente muito dedicada, ele se ajoelhou ali diante dela e começou a orar: "Senhor, liberta-me desse terrível demônio do álcool." Pensando que o marido, além de embriagado, estivesse zombando de sua religião, a mulher ficou mais indignada. Ele já tentara diversas vezes libertar-se daquele vício, mas sem o conseguir. Agora que a esposa ameaçava abandoná-lo, estava ainda mais desesperado. Estava chorando quando ouviu uma voz interior que lhe vinha no coração: "Pela manhã você estará liberto." "Tenho certeza de que amanhã estarei liberto", disse para sua esposa. Mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade. Já ouvira muitas dessas promessas antes. Então, de manhã, ela teve uma grande surpresa ao ver o marido jogando no lixo suas garrafas de bebidas caríssimas e seus cigarros. Será que está ocorrendo um milagre de libertação? Pensou consigo mesma. Depois, o homem entrou no seu carro, foi para seu trabalho e disse a todos os empregados de sua fábrica que Deus o libertara e que ele nunca mais iria beber nem fumar. Os colegas da fábrica não tinham coragem de rir na cara dele, mas acharam que isso era mais uma de suas resoluções. Ele havia feito o mesmo várias vezes anteriormente. Contudo, depois de algum tempo, todos ficaram convencidos de que alguma coisa tinha acontecido, pois sua vida se modificara totalmente. Hoje, toda a família está servindo a Jesus e ele é diácono de nossa igreja. Havia uma outra família que Satanás estava decidido a destruir. Contudo, através de muita oração e persistência, a esposa conseguiu obter uma vitória completa e total. Satanás
é mentiroso e o pai da mentira. Ele tem prazer em roubar e destruir, mas Cristo nos concede autoridade sobre a obra dele quando aprendemos a orar. Para sabermos como a oração pode desbaratar o poder de Satanás, quando ele estiver operando em nossos amigos e entes queridos, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre ele. Sendo o dirigente do louvor celestial, Satanás tinha o acesso a Deus. Isaías diz o seguinte a seu respeito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías 14, 12 ao 15. E Ezequiel tem outras informações. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 13, 17 e 19. Por esse texto, vemos que Satanás ocupava uma posição de grande proeminência no glorioso reino celestial de Deus. Mas por que ele deseja nos roubar e destruir? Deus criou o homem à sua própria imagem e lhe deu domínio. Satanás teve inveja da posição que o homem ocupava e desde o início tentou destruir essa criatura especial de Deus. Assim que Adão e Eva morreram espiritualmente por causa de seu pecado, Deus fez a seguinte promessa: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Assim, Satanás sabe que sua derrota final e suprema virá por meio da humanidade. Examinando a história humana, vemos que ele tem tentado impedir que essa promessa se realize. Primeiro, ele tentou corromper a raça humana, como se foram
multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6. O objetivo de Satanás era corromper a raça humana, para que o descendente da mulher, Jesus Cristo, não fosse puro. Desse modo, ele não poderia trazer destruição ao seu reino. Entretanto, Deus ainda contava com um homem que não havia sido corrompido. Somente uma família achou graça aos olhos de Deus. Assim, Noé foi o meio pelo qual toda a raça humana se salvou de uma destruição total e completa. Mas Satanás continuou com sua oposição, tentando destruir o povo de Israel. Depois fez tentativas para destruir o Cristo menino. Por fim, fez com que o Filho de Deus fosse pendurado numa cruz. Mas a cruz não significou o fim de Jesus, pois foi exatamente pela morte de nosso Senhor na cruz que ele derrotou a Satanás. E é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que nós também temos autoridade sobre Satanás e suas obras. Desse modo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como exercer essa autoridade em oração? Como eu disse antes, Satanás faz mais oposição às orações do povo de Deus do que a qualquer outra coisa. Isso é mostrado claramente no livro de Daniel. Daniel ainda era jovem quando foi levado cativo para a Babilônia no ano 605 a.C. Mas Deus fez com que esse cativeiro se tornasse o meio pelo qual Daniel chegou a uma posição-chave no maior império daqueles dias. Assim como José, que prosperou no Egito, embora passando por reveses temporários, assim também Daniel foi usado por Deus, pelo fato de possuir o dom de interpretação de sonhos. Esse dom foi usado depois para revelar uma visão tão precisa de acontecimentos futuros que houve quem duvidasse da autenticidade de seu livro. No primeiro ano do governo de Dário, futuro governante universal do Oriente Médio, Daniel recebeu uma interpretação especial do texto de Jeremias 25:13. Ao perceber as implicações dessa nova interpretação para Jerusalém, começou sua conhecida oração intercessora em favor de seu povo. Principiou por confessar seus pecados, embora sua inabalável fidelidade a Deus
fosse reconhecida por todos os judeus que se encontravam no cativeiro. Depois passou a pedir perdão para o seu povo, como vemos no capítulo 9. Em seguida, ele se põe a pedir o favor de Deus para seu povo. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Daniel 9, 16 e 17. E continuando em oração, sua súplica se tornou mais intensa e ardorosa. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E como Daniel permanecesse em oração, Deus mandou o anjo Gabriel para ir falar-lhe. Então o anjo lhe revela o modo como Satanás se opõe às orações do povo de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, 12 e 13. Mais adiante, no mesmo capítulo, Gabriel revela a Daniel a batalha que terá que enfrentar assim que sair dali. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. No comentário do Antigo Testamento de Kiel e Deliche, um dos mais respeitosos comentários bíblicos, os autores afirmam que o príncipe da Pérsia era a força maligna que estava orientando os desenvolvimentos do Império Mundial que viria a seguir. Gabriel fora mandado por Deus até Daniel, mas os príncipes de Satanás, os anjos caídos, guerreavam contra o mensageiro de Deus. Já que Satanás não queria que a oração de Daniel fosse atendida, o arcanjo Miguel foi então chamado a acudir Gabriel nessa batalha. Daniel jejuou e orou durante 21 dias. Foi esse o tempo necessário para as forças espirituais de Deus derrotarem os anjos caídos. Em Zacarias 3, encontramos um verso em que o Senhor diz o seguinte a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Paulo também compreendeu bem a batalha espiritual que temos de enfrentar, pois disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra
os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6,12. Para vermos isso tudo sob uma perspectiva mais clara, temos que compreender bem a realidade espiritual, isto é, a realidade do que domino, a quarta dimensão. Satanás foi derrubado da posição que ocupava nos lugares celestiais, uma posição, aliás, bastante elevada. Nós fomos criados como seres um pouco mais elevados que os anjos, já que podemos entender as realidades espirituais. Satanás já sabe, desde os tempos do Jardim do Éden, que seu reino será destruído por meio da humanidade. Deus lhe deu o título de Príncipe da Potestade do Ar. Como ele pode exercer autoridade sobre a atmosfera da Terra? Ele tem conseguido exercer influência sobre as nações. Contudo, Deus tinha dado autoridade ao homem, mas este a perdeu por ocasião da queda, devido ao pecado de Adão. Entretanto, nunca houve uma época em que não houvesse uma testemunha de Deus no mundo. Seu povo sempre pôde exercer autoridade através da oração e intercessão. Depois, Cristo veio ao mundo e permitiu que os homens o julgassem e crucificassem. Contudo, pela sua vida sem pecado, sua morte propiciatória na cruz e sua gloriosa ressurreição, ele ficou com as chaves da morte e do túmulo e recebeu toda a autoridade. Mateus 28:18. E hoje, temos diante de nós a ordem de ir ao mundo todo e fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. E essa ordem é fundamentada pelo fato de que Cristo conquistou toda a autoridade no céu e na terra. Quando aprendemos a orar no Espírito Santo e entendemos que recebemos autoridade espiritual, podemos imobilizar as forças de Satanás que atuam numa pessoa, em comunidades e até em nações. Entretanto, Satanás, que é um mentiroso e pai da mentira, tenta convencer-nos de que ele está no controle de tudo. Mas quando aprendemos a jejuar e orar e exercitar nossa legítima autoridade espiritual, Satanás e suas hostes são obrigados a se renderem à vontade de Deus. Como é essencial que conheçamos e compreendamos a importância da oração. Mas se não aprendermos a orar, não haverá meios de vermos a vontade de Deus realizada em nossa vida e ministério. Contudo, como já afirmei anteriormente, primeiro precisamos ter o desejo de orar. Nosso problema é que pensamos muito sobre a oração, lemos muita coisa a respeito dela e até recebemos instruções acerca da oração, mas não oramos. Chegou a hora de compreendermos que a oração é a fonte do poder. Chegou a hora de permitirmos que o Espírito Santo opere em nós um novo quebrantamento e submissão a Deus. Chegou a hora de aprendermos a exercitar nossa autoridade espiritual, procurando impedir a oposição de demônios. Chegou a hora de orarmos. Meus irmãos e irmãs, em Efésios 6, 10 e 11 diz: No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não há batalha para alguém que jaz morto numa sepultura, assim como quem está fisicamente morto não participa de batalhas físicas. Quem estiver espiritualmente morto tampouco participa de batalhas espirituais, porque jaz na sepultura do pecado e iniquidade. Diz a Bíblia que os incrédulos estão mortos em seus pecados e transgressões, Efésios 2:1. Mas quando os mortos espirituais ouvem o Evangelho e o Espírito Santo os convence, levando-os a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, eles recebem vida e ressurgem espiritualmente. Efésios 2:5 fala dessa experiência. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando uma pessoa ressurge espiritualmente, não só percebe a realidade de Deus, mas fica consciente da presença do maligno que vem para roubar, matar e destruir. O diabo utiliza todo tipo de ciladas astuciosas a fim de prejudicar a caminhada do crente ou bloquear a estrada que o conduz ao céu. É por essa razão que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia nos descreve toda a armadura de Deus em Efésios 6, do 10 ao 18. Primeiramente, a Bíblia nos fala de termos os lombos cingidos com a verdade. Os lombos são a região anatômica onde se concentra a força. Se sofrermos um ferimento neles, não teremos forças para levantar e transportar pesos. Nossa fé em Jesus Cristo constitui nossos lombos, nossa espinha dorsal espiritual, pois Jesus Cristo é a verdade. Visto que a Bíblia nos instrui a termos nossos lombos cingidos da verdade, devemos revestir nossos lombos espirituais de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é a vida, além de ser a verdade. Só Cristo é a verdade, e quando nos cingimos dele, e só quando dele estamos cingidos, tornamo-nos inabaláveis e insensíveis. Em segundo lugar, as Escrituras falam de usar a couraça da justiça. O soldado, em plena batalha, veste um colete à prova de balas. A couraça, para o peito, na Bíblia, significa a consciência do cristão. Quando nossa consciência sofre por causa da condenação do pecado, ela se torna vulnerável à mercê do fio da espada do diabo, chamada acusação. A partir do momento em que seu coração é acusado pelo diabo, você perde seu poder para pregar Jesus Cristo ao povo. E não é só isso, você deixa também de ter poder diante de Deus em sua vida pessoal de oração. É por isso que precisamos proteger-nos com a couraça da justiça. Trata-se de nossa fé inabalável e inflexível no sangue de Jesus Cristo. Romanos 5:9 nos assegura: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A espada do diabo e da acusação se despedaçará ao bater na couraça da justiça que adquirimos com o sangue de Jesus Cristo. Se não aplicarmos o sangue de Cristo à nossa consciência, estaremos sem defesa diante das acusações de Satanás. Muitos cristãos vêm à igreja ano após ano, mas ainda estão sofrendo
do sentimento de culpa, de condenação, porque não exercem sua fé no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não só remove nossos pecados do passado, mas torna nosso coração justo diante de Deus. Retidão ou justiça significa que você não está sob nenhuma condenação ao comparecer diante do trono de Deus. Também significa que você não vai receber nenhuma acusação da parte de Satanás. O sangue de Cristo aplicado à sua consciência traz-lhe retidão. Em terceiro lugar, a Bíblia nos fala a respeito de nossos pés serem calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Se você caminhar por um atalho cheio de espinhos, ou sobre uma estrada cheia de cascalho, de pés descalçados, certamente vai sentir muita dor. Logo, seus pés ficarão bastante feridos. A vida sem Cristo é assim. O diabo faz mira naqueles pontos sensíveis em que você sente dor e falta de conforto. Seu objetivo é tornar sua vida cheia de feridas causadas por experiências desagradáveis. O objetivo principal de Satanás é sempre amarrar você e o arrastar para as profundezas da depressão. É por isso que precisamos ter certeza de que estamos usando o calçado adequado, o do Evangelho da Paz, que Deus preparou para nós há quase 2000 anos. Que é a preparação do Evangelho da Paz? Em sua misericórdia e em seu amor eternos, Deus juntou em nossa Bíblia 32.500 promessas em que podemos nos firmar. A partir do momento em que você coloca sua fé em Cristo e nas promessas de Deus, e seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz, você consegue viver uma vida cristã vitoriosa, cheia de paz e certeza em sua alma. Se você usar o calçado das promessas de Deus, preparadas para você na Bíblia, e viver de acordo com tais promessas, você gozará de inabalável certeza de uma grande vitória. Nosso Pai Celestial preparou tudo para seus filhos. Diz a Bíblia que seu nome é Jeová Jirê, que significa o Deus que provê. Muitas pessoas estão vivendo uma vida repleta de mágoas, estão sangrando nos pés por ferimentos causados pelas agruras do caminho, porque não estão usando calçados protetores preparados por Deus. Porém, todos nós dispomos das promessas de Deus, e essas promessas se cumprirão na vida de todos quantos colocarem sua fé no Senhor Jesus e obedecerem seus mandamentos. Em quarto lugar, a Bíblia nos recomenda que, acima de tudo, tomemos o escudo da fé. O diabo atira seus dardos inflamados contra nossos 5 sentidos, contra nosso raciocínio e nossas experiências, gerando intranquilidade, medo e dúvida. Precisamos firmar-nos na palavra de Deus e declarar essa palavra contra o diabo. A declaração de fé na palavra de Deus, independentemente de nossos sentimentos, de nossa razão e experiências, é nosso escudo. Através da palavra de Deus e apenas através de sua palavra, você consegue vencer o diabo. Se você tentar prevalecer baseado em seus sentimentos ou em seu raciocínio, imediatamente o diabo passará a manobrar seus sentimentos, seu raciocínio e até mesmo suas experiências, arrastando-o para baixo. Depois de arrancá-lo de sua base de fé na palavra de Deus, ele o levará para o desânimo e desespero. O diabo faz o máximo para criar muitos sentimentos e experiências destrutivos. No entanto, não se preocupe com suas experiências, mas fique firme na palavra de Deus. Se você se firmar com força na palavra, essa palavra, pelo poder do Espírito Santo, produzirá em você a experiência real,
a realidade do amor de Deus e o poder de Deus, capaz de operar milagres em sua vida. Em quinto lugar, a Bíblia fala em tomarmos o capacete da salvação. Que é o capacete da salvação? O capacete do soldado é aquela parte do equipamento que lhe protege a cabeça. Com o capacete da salvação, devemos proteger nossos pensamentos da impiedade e das influências mentais negativas que surgem revestidas de maldições vindas da parte de Satanás. Nós fomos libertos dessa maldição, não apenas espiritualmente, mas todo o nosso ser. Portanto, não permitamos que o diabo toque em nossa mente, a qual tem sido liberta e renovada pelo Evangelho de Cristo. A Bíblia nos fornece com clareza ensinamentos sobre os desejos de Deus com respeito ao nosso viver diário. Em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus deseja que você seja próspero em sua vida espiritual e que tenha saúde. À medida que você prospera em sua vida espiritual, em Cristo, Deus quer que você também desfrute de prosperidade em seu emprego ou negócio e nos demais aspectos de sua vida. Nunca mais aceite o antigo padrão de pensamento, o modo de raciocinar baseado em maldições e derrotas. Tome o capacete da salvação e renove seu modo de pensar mediante a palavra de Deus que nos traz libertação. Em sexto lugar, a Bíblia fala a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é arma ofensiva para o ataque e com ela conquistamos pessoas e o mundo todo. Nossa única arma é a eterna palavra de Deus. As ciladas do diabo sempre são expostas pela palavra de Deus. Você não consegue discutir com o diabo, porque ele é mais esperto e ardiloso com você. Todavia, quando você empunha a palavra de Deus, a espada do Espírito, e ataca Satanás com a palavra, todos os caminhos perversos do diabo ficam expostos. As armadilhas do diabo não conseguem prevalecer diante da palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo sempre usava a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, ao atacar Satanás. Em cada confronto, ele mencionava a Bíblia. Está escrito. Quando o Senhor pronunciou essas palavras, o diabo fugiu. Satanás não consegue enfrentar a espada do Espírito, a palavra de Deus. A batalha contra as forças do mal não nos compete travá-la, porque Cristo já a venceu para nós há 2000 anos, na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 diz-nos: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Então, o que aconteceu foi que Satanás havia tomado posse de nós e nos havia acorrentado por causa de nosso pecado. Mas Cristo veio e nos redimiu. Mediante o derramamento de seu sangue na cruz, Cristo nos libertou do cativeiro de Satanás. Pelo seu sangue, somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades, quando pela fé chegamos à cruz. Visto que Jesus Cristo carregou sobre si todos os nossos pecados, o diabo perdeu seu poder de escravizar-nos. A arma mais poderosa do diabo é a morte, mas Cristo despedaçou essa arma mediante sua morte e ressurreição. Legalmente, o diabo não tem o direito, nem o poder ou autoridade para conduzir-nos ao cativeiro. Ele sempre será para nós um inimigo vencido, mas sempre tentando usar contra nós suas artimanhas. Devemos afugentar o diabo mediante o uso
de toda a armadura de Deus. Como no caso das guerrilhas, o inimigo, já vencido, tenta, mediante seu ardis, pegar as pessoas desprevenidas. Essa é a razão por que o cristão deve usar toda a armadura de Deus e estar sempre pronto para enfrentar o diabo. A Bíblia não nos ordena que lutemos contra o diabo, mas que resistamos firmes contra ele. Não devemos tentar lutar, porque a guerra já foi ganha por Jesus Cristo. O diabo já está condenado, e quando ele tenta nos enganar, faz-o desafiando-nos a lutar contra ele outra vez. Essa é uma das artimanhas de Satanás. A Bíblia nos recomenda que resistamos firmes, porém não nos manda avançar, visto que mediante Jesus Cristo já obtivemos a vitória. Devemos permanecer firmes na vitória obtida por Cristo. Em nome de Jesus, Satanás será denunciado e destruído. Nada tem poder para resistir contra o diabo, nem a teologia liberal, nem nosso conhecimento, nem a filosofia, nem nossa sabedoria. Nada pode contra ele, só nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos aconselha a orar sem cessar. Os primitivos cristãos oravam e jejuavam, mas os modernos cristãos tendem à preguiça. Todavia, para assegurarmos a vitória sobre Satanás, devemos exercer nossa capacidade de orar e de jejuar. O jejum nos fortalece espiritualmente e derrota a Satanás. Portanto, não devemos perder nunca o bom costume de jejuar e devemos encorajar uns aos outros, como cristãos, a jejuar para obtermos maiores vitórias e livramentos em nossas vidas. Devemos edificar nossa vida na palavra de Deus, visto que sem a palavra não temos alicerce para a nossa fé. A palavra de Deus sempre produz fé. Diz a Bíblia que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, não devemos jamais negligenciar a leitura da Bíblia. Tentemos concentrar nossos melhores esforços no sentido de memorizar as promessas de Deus, de modo que possamos citá-las livremente em qualquer época. Em conclusão, desejo encorajar você a vigiar sempre, de modo a jamais negligenciar o uso daquelas 6 peças da armadura de Deus. Você não deve mostrar ao diabo nenhuma fraqueza em sua vida. Procure resgatar as pessoas que ainda estão nas garras do pecado, enterradas em sepulturas espirituais, sob o poder do diabo. Dispondo de toda a armadura de Deus, não há a mínima razão por que devamos viver uma vida de derrotas. Uma vida de fracassos jamais traz glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Pai já nos providenciou essa armadura há 2000 anos atrás no Calvário, de modo que, se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa, devemos usar cada item da armadura completa de Deus, do topo da cabeça à planta do pé. Assim você obterá vitória em sua vida e poderá levar outras pessoas que hoje estão sob a servidão satânica a vencerem em Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos e irmãs, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos. Glória a Deus!